Boa tarde. Essa tarde estou aqui para ver as Escrituras. Jesus Cristo disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Este céu e essa terra deixarão de existir, mas a palavra de Jesus, ela permanece eternamente. Está escrito aqui no livro de João: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Senhor, pastor, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, elejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir com os judeus, e disse-lhes: não acho crime algum neste homem. Desde quando Jesus Cristo esteve diante do seu povo, pregando o Evangelho, falando as coisas concernentes do reino de Deus, e por ele ser o Filho de Deus, por ele ser a luz deste mundo, por ele não estar preso a coisa alguma desta vida, por ele ensinar a verdade, ensinar a todos abertamente, falou ao povo, falou aos seus discípulos. E chegou o dia em que o Senhor Jesus Cristo seria entregue na mão dos homens pecadores, seria entregue aos judeus. E quando Jesus Cristo, depois de ter preparado os seus discípulos para esta hora, mesmo eles não compreendendo, mesmo eles não esperando que todo este mal viesse ao Mestre, ao Senhor e Cristo, aquele que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, mas ele veio para que as profecias se cumprissem em sua pessoa, desde o seu nascimento, quando disseram a Herodes, lá em Belém, da Judeia, nasceu o Rei, que é o Salvador. Jesus Cristo, desde o seu nascimento,
foi perseguido. A ordem de Herodes era dos 2 anos para trás, matassem todo primogênito, matasse todo menino. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para esta hora, a hora em que Ele estaria diante de seus acusadores. Ele deveria estar diante daqueles homens. E aqui os religiosos, por mandato de Anás e Caifás, o sumo sacerdote daquele tempo, Jesus Cristo havia já pregado o Evangelho, a sua missão, a obra. E a missão dele nesta terra estava para se concluir. A Bíblia diz que ele levou seus discípulos para o monte, e lá eles estiveram. Antes de eles ir ao monte, houve a cerimônia da Santa Ceia. Mas no meio daqueles 12, um era o diabo. Judas Iscariotes era quem iria traí-lo. Então Jesus falou para ele: o que tu vais fazer, faça depressa. Jesus Cristo, ele ia até o seu discípulo. O apóstolo Pedro tentou defendê-lo, quando lá naquele horto, aqueles homens vieram com armas, vieram para prendê-lo, vieram para levá-lo. E Jesus Cristo fala a eles: a quem vós buscais? E eles falaram: a Jesus Cristo Nazareno, a Jesus Nazareno. E Jesus falou: eu sou. Eles recuaram e eles caíram em terra. Jesus outra vez pergunta: a quem vós buscais? E eles disseram: Jesus, o Nazareno. Os homens não poderiam intervir no plano salvador de Deus. Nem mesmo Satanás pôde impedir para aquilo que Cristo veio fazer. Jesus Cristo estava com seus discípulos, indo a caminho de Jerusalém, e Pedro fala para Jesus: tenha compaixão de ti mesmo, Senhor, tu não vais morrer. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, pois não compreende as coisas de Deus, mas somente as que são dos homens. E aqueles homens, por inveja, aqueles homens com sede de matar Jesus, aqueles homens planejando o mal contra o Senhor Jesus Cristo. Mas Davi disse em Salmos: eu sempre via o meu Senhor à direita do meu Senhor, até que ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. No Espírito, Davi falou aquilo. E Jesus Cristo, ele desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Uma coisa tenho a fazer, uma bebida tenho a beber. O cálice que o Pai me deu, não beberia eu. O apóstolo Pedro, ele sacou da espada, feriu a orelha de Malco. Mas Jesus falou para Pedro: põe a tua espada em tua bainha, porque eu não beberia do cálice que o Pai me deu. Era o sofrimento, porque Isaías profetizou: era um homem rejeitado, homem que nós não fizemos caso algum por ele, não tinha beleza nem formosura nele,
para que pudéssemos desejar. Era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era homem, inocente, mas como Isaías diz, que ele foi levado como ovelha ao matadouro, e diante dos seus sosquenejadores, ele não abriu a sua boca. Então, eles formaram um conselho, e eles foram prender Jesus. Jesus não resistiu. Jesus Cristo sabia que não havia cometido crime algum, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais somos os principais. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo desceu do céu. Ele falou para Nicodemos: ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem. Ele veio de lá, mas ele se fez carne, ele se fez servo dos homens, ele humilhou a si mesmo, tomou forma de homem, em tudo foi participante com os irmãos. E este dia, Jesus Cristo sabia que estava chegando aquele momento em que os seus acusadores viriam até ele. Ele estava preparado para aquela hora. Ele orou, ele se preparou. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus. O homem não compreende, o homem não entende o que Deus fez. O apóstolo Paulo fala na Epístola aos Coríntios que se os príncipes deste mundo conhecessem a sabedoria de Deus, nunca se teria crucificado o Senhor da glória. Deus enviou o seu Filho unigênito a este mundo para Salvador do mundo. O Papa Francisco uma vez falou que o maior fracasso de Deus foi ter Jesus Cristo morrido na cruz. Jesus Cristo não foi um fracasso, como o Papa fala, como as religiões pensam. Jesus Cristo, Ele foi a reconciliação do mundo com Deus. Ele veio para trazer paz ao homem com Deus. Ele veio para regenerar, para perdoar, para salvar, para libertar o homem de seus pecados, da opressão do diabo. Ele veio desfazer as obras de Satanás. Ele veio pôr em liberdade os cativos, veio devolver a visão aos cegos, veio levantar os mortos. Ele veio anunciar o ano aceitável de Deus e o dia de vingança do nosso Senhor. Mas ele não escapou. O apóstolo Pedro fala que nem mesmo ao seu próprio filho Deus poupou. Deus não poupou nem mesmo o seu filho. E Jesus estava agora diante do juízo humano. O Senhor diante do réu. Levaram ele até a audiência. E de manhã cedo eles entraram na audiência, mas os judeus não entraram para não se contaminar, porque era Páscoa. Então levaram a Pilatos, e Pilatos perguntou: que acusação trouxestes contra este homem? Eles falaram para Pilatos: se ele não fosse salteador, nós não o entregaríamos.
Jesus não era ladrão, Jesus não era corrupto, Jesus não era político, Jesus não era religioso, Jesus Cristo não era deste mundo, o reino dele não era daqui. Mas a acusação que trouxeram contra ele era de um homicida, era de um ladrão, era de alguém que não prestava. E eles buscaram a religião, buscando ajuda na política. Eles não tinham com que pudessem condenar Jesus. A própria lei não permitia que eles crucificassem ou que eles matassem pessoa alguma. Então eles recorreram às leis de Roma, eles recorreram à política da época. Quando você vê os evangélicos intrometidos na política deste mundo, quando você vê estes homens que falam que são pastores, envolvidos com política, envolvidos com cultura, envolvidos com religião, eles mais uma vez estão negando Cristo, eles estão deixando a glória de Deus para buscar a glória dos homens, estão lutando pelo materialismo, estão querendo promover alguém para cuidar daquilo que eles buscam, para proteger os bens que eles tanto lutam para adquirirem. Pilatos falou para Jesus: tu és rei. Tu és o rei dos judeus? Jesus perguntou para Pilatos: tu dizes isto de ti mesmo? Ou outros disseram de mim? Meu varão. Pilatos falou para Jesus: a tua nação, o teu povo, te entregou a mim. Pilatos não era judeu, Pilatos era romano, ele era governador de Roma, ele era gentil. Ele ocupava um cargo, e aquele cargo dava a ele autoridade, porque era de costume, naquele tempo, porque existia a festa dos judeus, era a comemoração da Páscoa. Quando no Antigo Testamento, Deus por Moisés fez menção à saída dos filhos de Israel da terra do Egito, se comemorou a Páscoa, a libertação daquele povo, da opressão, da aflição e da escravidão das mãos dos egípcios. E os judeus pensavam que o Cristo viria guerrear por eles, tirar eles da opressão, deixar com que eles não pagassem mais tributo a Roma, livrasse eles das mãos dos romanos. Mas o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus Cristo não veio. Ele não veio guerrear com espada. Ele não veio implantar um reino neste mundo. Ele não veio fundar religião. Ele não veio colocar os seus servos na política. Ele não veio defender partido A nem B. Mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Mas a Bíblia fala que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele estava aqui no mundo, mas o mundo não conheceu ele. Ele veio com graça e com verdade, com plenitude sobre plenitude, graça sobre graça. Pilatos falou: os principais sacerdotes te entregaram a ti e a mim
que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos fala: então tu és rei? Jesus vai dizer: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade vem para a luz. Pilatos interrogou Jesus Cristo. Jesus diante dos pecadores. Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado. A sua acusação era que ele se fez filho de Deus. Para os judeus era uma grande blasfêmia, porque era o homem se fazendo Deus. Mas os sinais, os milagres pelos quais Cristo operou, mostrava que ele possuía o mesmo poder de Deus. Mas os judeus com o coração endurecido, aquele povo já apartado do Senhor, porque eles não exercitavam a misericórdia, eles não exercitavam a fé e nem o juízo, eles omitiam o mais importante da lei. Eram fariseus hipócritas, raça de víboras. Jesus muitas vezes censurou aquele povo na frente da multidão, e eles se sentiam envergonhados. Eles tentavam Jesus, eles tentaram pegar o Senhor em alguma palavra para ter de que o acusar. Mas o profeta Isaías diz: não houve engano, da sua boca não saiu engano. Tudo que ele falou foi a verdade. Por inveja, levaram Jesus até Pilatos. Pilatos era um governador, não enxergou crime em Jesus, mas os judeus trouxeram uma acusação. Pilatos tentou soltar Jesus, mas quando os judeus gritaram alto: se você solta ele, você não é amigo de César, colocando o cargo de Pilatos em risco, colocando a sua regalia, a sua mordomia. Muitos estão entrando na política, mas quando vão enganar, se é pastor, se é profeta, se é o que for, lá em Provérbios está escrito que o suborno corrompe o coração. Jesus Cristo não era corrupto, ele não foi um político, como muitos pensam. Ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A igreja não é daqui. A igreja não tem partido A nem B. Ela não é da esquerda nem da direita. Ela tem um reino celestial. Ela está aqui no mundo para pregar a mensagem de Jesus. Ela está aqui para anunciar a toda a criatura: arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, endireitai as vossas veredas, produzi frutos dignos de arrependimento, salvai-vos desta geração perversa. A igreja prega o arrebatamento, ela prega a salvação, ela prega a renúncia, ela prega a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os judeus rejeitaram o Messias, o Salvador.
Eles falaram que o rei deles era César. César é o nosso rei. Era um título que ele tinha. Chefe de Estado. O Papa Francisco é chefe de Estado. Ele é o maioral da Igreja Católica. Estado e Igreja não tem coisa alguma em comum. Estado é Estado, Igreja é Igreja. Igreja prega arrependimento e prega conversão, prega Jesus Cristo. O Estado não é laico. Este mundo aqui jaz do maligno. As leis que se inventam, os decretos que se criem, vão contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que os reinos deste mundo estão nas mãos de Satanás. Toda a glória deste mundo está nas mãos dele. E ele dá a quem quer. Pilatos falou para Jesus: não me responde nada. Os judeus te acusam e tu não dizes nada. Jesus ficou calado. Até no silêncio Jesus deu testemunho da verdade. Mas era costume naquele tempo soltar um preso. E era um conhecido do povo, diz a Bíblia. Barrabás era salteador e homicida. Ele havia cometido um delito. Ele havia derramado sangue. Ele estava lá na prisão porque ele cometeu e ele estava merecendo. Ele estava lá porque algo que ele fez, que infringiu as leis de Roma, que infringiu as leis, ele foi transgressor e ele estava culpado. Mas o povo que não gostava de Jesus, os judeus por inveja, os judeus que não queriam que Jesus reinasse sobre eles, gritaram: crucifica Jesus, solta Barrabás. Pilatos ficou atemorizado. Pilatos ficou aterrorizado quando os judeus gritaram: crucifica, crucifica. Aquele mesmo povo que falava: bendito aquele que vem em nome do Senhor, estava gritando agora: crucifica. É o mesmo povo de hoje que grita: Jesus está voltando, está gritando: vai Corinthians, está gritando: vai Bolsonaro, está gritando: vai Lula. É o mesmo povo que fala que é de Jesus, está enfiado na política, esperando que a situação do país vai melhorar, esperando que vai ter uma vida próspera. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. A igreja não é do mundo, ela foi tirada do mundo, mas ela tem um reino de glória. Ela está caminhando para o céu, mas enquanto estiver no mundo, ela é luz do mundo. Ela é sal da terra. E ela prega a mensagem da cruz. Ela prega para o pecador se arrepender. Porque se o homem não quer largar o pecado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1: visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim também Deus os abandonou. O apóstolo Paulo fala: não quiseram receber o amor da verdade para serem salvos, antes se entregaram ao prazer da iniquidade. Os políticos estão prometendo muitas coisas. Estão prometendo te dar isso, fazer isso por você, mas não vai fazer coisa alguma. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. O meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, pelejariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
para que não desfaleçais em vosso ânimo e não percam a fé. Jesus Cristo, Ele desprezou a afronta, Ele suportou a cruz, Ele assentou à direita de Deus, Ele roga pelos seus servos, Ele intercede por nós, junto de Deus Pai. O mundo está sendo selado, o mundo foi selado por Deus. O que está para vir a este mundo é o juízo de Deus. Eles maltrataram seu filho, cuspiram no seu rosto, esbofetearam ele, blasfemaram contra ele, deram risada na cara dele, gritaram para ele: salva a ti mesmo. Salvaram a muitos, não conseguem salvar a si mesmo. E eles injuriavam, e ele permaneceu em silêncio. Aí na cruz, quando ele foi levado para o madeiro, Jesus Cristo falou: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele estava consumando a obra do Pai. Ele disse: está consumado. Depois que deram vinagre para ele tomar, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estava consumado a obra. Ele foi fiel até a morte de cruz. Deus o exaltou. Agora ele não virá mais para morrer. Agora ele não virá como um coitadinho. Ele não virá agora como um cordeiro. Agora ele virá como justo juiz, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Foi Caifás que profetizou que um homem deveria morrer pelo seu povo. Jesus era o trigo que caiu na terra e devia ser morto, mas que daria muito fruto. Ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. E a religião usando a política para crucificar Jesus. Igreja é igreja, política é política. Igreja não tem comunhão com política. Igreja, ela não tem aliança com política. Ela tem aliança com Deus através de seu Filho. Ela prega o Evangelho. Ela anuncia as boas novas. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo. Jesus está voltando. Crucificaram ele, mataram ele, mas Deus ao terceiro dia o ressuscitou dentre os mortos. E os judeus falaram: coloca a guarda lá no sepulcro dele, porque quando este homem estava vivo, ele falou que no terceiro dia iria ressuscitar. Então, para que o segundo estado não se torne pior do que o primeiro, coloca a guarda para guardar o seu sepulcro. Mas não tem homem, não tem diabo, não tem demônio, não tem político, não tem cultura, não tem religião que interfere no plano de Deus. Jó fala em seu livro: bem sei eu, Deus, que tudo o que fazes é bom, e que nenhum de seus planos podem se frustrar. O homem não pode remediar a Deus, ao Criador. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O Evangelho é para converter você das trevas. Evangelho é para te dar salvação. Não é para te colocar em política, não é para te colocar em futebol, não é para te tornar empresário. O Evangelho é para te salvar da condenação do inferno. Evangelho é para te libertar do homossexualismo,
da cachaça, das drogas, da prostituição. O Evangelho é para tirar você das mãos do diabo. Mas Jesus, ele foi julgado. Pecadores julgaram aquele que não cometeu pecado, aquele que, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, foi morto. Mas ele prometeu voltar. Quando ele vier agora, ele virá, como diz no livro de Apocalipse, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o que é e o que há de vir. Todo-Poderoso, diz o Senhor. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E agora não morre mais. Agora o mundo vai sofrer, porque diz no livro de Salmos: a base do trono de Deus é justiça e juízo. Com justiça, com equidade, Deus julgará este mundo. Deus vai fazer justiça pelos seus servos, os profetas. Deus vai julgar. A Bíblia diz que vai vir o tempo de Deus dar em vaga aos pecadores. Deus vai condenar. Deus vai julgar este mundo. Crucificaram o seu filho, mataram o filho de Deus, trocaram ele pelo César, trocaram ele pelo político Pilatos, trocaram ele pela religião, tem trocado Jesus por qualquer coisa. O homem não quer saber de Jesus Cristo, só lembra dele quando quer alguma coisa, quando quer pão na mesa, quando quer trabalho, quando quer casamento, quando quer saúde. O homem quer Jesus Cristo, mas quando ele está passando na pior, ele fala que Deus não presta, ele fala que Deus não é justo, ele diz que Deus não está vendo, ele fala que Deus se esqueceu dele. Deus não esqueceu do homem, foi o homem que se esqueceu de Deus. É o homem que não quer andar segundo a sua vontade, porque o homem está buscando político, o homem está buscando Lula, está buscando Bolsonaro, está esperando que estes homens vão mudar a situação da vida deles. A Bíblia diz que virá juízo. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepare, porque o Brasil não é um país cristão, é um país idólatra. A idolatria no futebol é grande, a idolatria na religião é grande, a idolatria na política é grande. Idólatras e mais idólatras, ídolos e mais ídolos. Mas eles não se contentaram. Eles perseguiram os cristãos, eles perseguiram os apóstolos, eles mataram, eles apedrejaram, decapitaram e até envenenaram. Mas os apóstolos foram fiéis, os homens de Deus foram fiéis. Então, toma cuidado, porque se você ficar fiado que o PT vai começar a governar de novo, ou que até mesmo o Bolsonaro vai permanecer, eles não vão poder mudar o curso da palavra de Deus. Isaías diz: ela prosperará naquilo pela qual foi enviada. Deus ela sobre a sua palavra para fazer cumprida. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então coloca a sua vida diante de Deus em santificação. Põe a tua vida no prumo, conserta a tua vida com Deus. Espere pela volta de Jesus, porque se você perder tempo com político, se você perder tempo com este mundo, você vai ser condenado. Porque se você trocar Jesus por este mundo, você é inimigo de Deus. Se você for amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Desperte, porque cedo vem
que o meu galardão está comigo, para dar a quem vencer. Amém? Jesus está às portas. Arrependa dos seus pecados, se converte de sua vã maneira de viver, porque Ele vem salvar. Ele vem oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos. Ele vem perdoar o pecador. Ele vem chamar o homem ao arrependimento. Ele vem reconciliar o mundo com Deus. Mas os homens não querem saber do Evangelho. Os homens não querem saber de Jesus Cristo. Os homens não estão nem aí para Deus. Depois que morrer, será tarde demais. Depois que morre, não adianta rezar para morto, não adianta queimar vela, não adianta rogar para Maria, nem para Aparecida, porque não vai ter jeito. Não adianta confiar que Maomé vai mudar a sua vida. Não adianta pensar que a religião vai te livrar do juízo vindouro. Então, desperta que breve Ele vai voltar. Amém? Irmãos, Deus abençoe cada um em nome de Jesus.